Legislação sobre manifestações culturais nas ruas de Porto Alegre é tema de debate na Câmara. Artistas e parlamentares questionaram o decreto do Executivo que propõe a regulamentação da lei. Comissão de Saúde e Meio Ambiente discute sobre os desdobramentos da chamada Lei das Carroças. Catadores e recicladores apontam problemas no programa de inclusão da Prefeitura. Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul ocupa a tribuna popular. Possibilidade de extinção do órgão gerou ampla discussão durante a sessão plenária. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a lei municipal que permite manifestações culturais nas ruas de Porto Alegre. O texto foi tema de debate nesta semana na Comissão de Educação e Cultura do Legislativo. Um decreto enviado pela Prefeitura na semana passada propõe alterações para regulamentar o documento. Os vereadores convocaram a reunião da SESC após o recebimento de um ofício do vice-prefeito da capital. Sebastião Melo enviou aos parlamentares uma minuta do decreto que propõe a regulamentação da Lei 11.586 de 2014. O texto permite a prática de manifestações culturais nas ruas de Porto Alegre. Segundo representantes do Executivo, após um ano de vigência, a legislação apresentou carências. Houve, com a abrangência da lei, um conflito de convivência. O decreto vem estabelecer uma regra de convivência, né, para que possa artistas e as pessoas que vivem a cidade todo dia viver em conjunto. O problema é que, segundo a oposição e os próprios artistas, o decreto apresenta pontos contraditórios em relação à lei original. Enquanto a lei em vigor permite que os artistas recebam doações espontâneas em troca de bens culturais duráveis, o decreto proíbe a venda de produtos como CDs e DVDs sem alvará, mesmo que seja o autor do material. O documento enviado pelo Executivo também exclui a possibilidade do uso de instrumentos musicais de percussão nas ruas, como tambores e baterias. Para a vice-coordenadora da Associação de Músicos do bairro Cidade Baixa, o texto também interfere na liberdade dos artistas. Patrícia Mello criticou a necessidade de informar ao Executivo sobre os locais das apresentações. Nós repudiamos uma série de pontos que tem nesse decreto, né? Aliás, nessa minuta do decreto, justamente porque entendemos que ele fere direitos constitucionais da livre expressão, inclusive requerendo licença prévia, que na verdade ele está mascarado até nesse decreto, porque fala em comunicação prévia e depois mais adiante diz que não precisa de autorização, mas condiciona essa comunicação à comprovação através de um e-mail. Então isso para nós configura sim uma autorização prévia e repudiamos fortemente. De forma alguma isso vem trazer censura ou qualquer coisa inconstitucional. Na verdade, é um regramento que a gente busca e estamos buscando um diálogo com a comunidade artística, com o cidadão de Porto Alegre, com a Câmara de Vereadores, para que esse regramento seja o mais plural possível. O debate também abriu espaço para críticas à lei em vigor. Para Paulo Grala, artista plástico e expositor do BRIC da Redenção há 27 anos, é necessário criar regras mais rígidas para quem deseja expor o trabalho nas ruas. Os expositores do BRIC da Redenção, todos que estão lá, passaram por um processo de triagem, né, que é realizado em conjunto entre as comissões do BRIC e a Prefeitura de Porto Alegre. Aprovada essa lei como ela está, com um item ali, né, dizendo que estaria liberado para artes plásticas de qualquer natureza, as pessoas que se consideram artistas plásticos, né, porque não existe uma regra específica, né, as pessoas que se considerarem artistas plásticos vão poder chegar lá no BRIC, em qualquer parte da cidade, colocar uma mesa e colocar o seu trabalho lá e vender sem passar por nenhum processo de seleção. A vereadora Sofia Cavedon, que participou do processo de construção da lei, sugeriu como encaminhamento a criação de um grupo de trabalho entre vereadores, artistas e o Executivo. O GT trabalharia com o objetivo de aprimorar o decreto de regulamentação. A visão que nós temos de que eles não devem pedir autorização, ter alvará, mas houve também, por exemplo, um grande acordo de que o produto, o bem cultural que pode ser comercializado é da autoria do próprio artista que está ali se apresentando. Não queremos cercear o tambor, como veio a proposta, cercear percussão, tambor, até mesmo uma amplificação de som. Mas não precisamos criar regras draconianas ou piores do que já existe. Já existe uma legislação de poluição sonora. Eu não sei se o caminho vai ser exatamente um grupo de trabalho ou se vai ser um aprofundamento interno da comissão. Está flagrante
que tem uma ou duas alternativas que pode ser seguido. Uma delas seria, através de diálogo com o Executivo, criar condição de alterar o decreto. Outro é observar se as alterações pretendidas no decreto, muitas das quais desejáveis, se elas não podem ser alcançadas pela alteração da própria lei. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente do Legislativo Municipal se reuniu nesta semana para tratar sobre os desdobramentos da chamada Lei das Carroças. Catadores e recicladores da Zona Norte e do centro da capital criticaram o programa de inclusão da Prefeitura. Não faltaram reclamações e dúvidas. Uma das principais perguntas foi em relação à eficácia dos cursos de capacitação oferecidos pela Prefeitura no programa de inclusão. Catadores e recicladores também se mostraram inseguros quanto à possibilidade de serem obrigados a deixar a profissão. Recicladora na Vila Liberdade, no bairro Humaitá, Maria da Rosa cobrou mais clareza e ações concretas do Executivo. A nossa principal crítica é que eles não vão nos garantir que amanhã, depois, nós vamos continuar empregado. E outra coisa, eu faço o que eu gosto. Eles chegam e dizem, tem curso disso, tem curso daquilo. Mas só que por que não dá valor à reciclagem, gente? Se isso é uma coisa que está mudando o planeta, a gente está limpando o planeta, a gente está ajudando o planeta. O diretor-geral do DMLU explicou que o programa está em construção. Segundo André Caruso, o objetivo é ouvir a população para encontrar soluções conforme as necessidades. Cada situação deve enfrentar um tipo de análise. Primeiro, os catadores que não estão vinculados a nenhuma estrutura ou nenhuma entidade, que devem ser incluídos no programa e até mesmo trabalhados para melhores condições de trabalho. Galpões de reciclagem que hoje funcionam sem as devidas licenças e autorizações também devem ter uma análise. E também alguns reivindicam áreas para que se organizem formalmente, que na região não existe, mas em outras regiões da cidade pode existir. E a Prefeitura está aberta a esse diálogo, naturalmente, para construir as soluções. Eu tenho certeza que o trabalho que a Prefeitura está fazendo com Todos Somos Porto Alegre, a partir dessa reunião vai poder escutar um pouco mais. Apesar de uma reunião tensa, houve uma aproximação do governo e das pessoas para poder melhorar e qualificar o nosso trabalho. O presidente da comissão, vereador Marcelo Esgarbosa, lembrou que a legislação prevê para 2016 o fim da circulação dos veículos de tração humana e animal. De acordo com o parlamentar, é preciso mais diálogo sobre o tema. Mais uma vez apareceram as várias dificuldades, né, do programa em ser implementado, desde o cadastro até o encaminhamento de outra atividade, e nós vamos continuar pela Cosman pautando o assunto, torcendo para que a Prefeitura, né, tenha uma sensibilidade maior, inclusive o governo tem uma sensibilidade de encaminhar a revogação da própria lei, a prorrogação no mínimo, que já é um projeto da nossa autoria que tramita na Câmara. O espaço da Tribuna Popular foi ocupado nesta semana pela Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. A possibilidade de extinção do órgão pelo governo do estado foi o assunto mais discutido entre os parlamentares na sessão da última segunda-feira. Janine Araújo, bióloga e pesquisadora da Fundação Zoobotânica, representou a entidade na Tribuna Popular. A instituição conta com 200 funcionários e desenvolve projetos de educação e preservação ambiental. Devido à crise financeira, o governador José Ivo Sartori encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para extinguir a Fundação Zoobotânica. Janine Araújo defendeu a permanência da instituição. Conforme a bióloga, o investimento do governo do estado destinado à fundação é mínimo, 0,045% do total do orçamento. O que tem no papel é que se esse projeto de lei passar, vai todo mundo ser demitido, não vai existir mais nenhum dos serviços que a Fundação Zoobotânica presta, nem de educação ambiental, nem espaço de lazer com preço acessível à população e nenhum das partes de políticas ambientais, tipo, quem vai fazer os planos de manejo de todas as unidades de conservação do estado do Rio Grande do Sul? Quem faz isso são os pesquisadores capacitados do Museu de Ciências Naturais da Fundação Zoobotânica. Após a apresentação de Janine, diversos vereadores se manifestaram favoráveis à permanência da Fundação Zoobotânica como órgão público. Os parlamentares Cássio Trogildo e Engenheiro Comaceto utilizaram o tempo de comunicação de líderes dos respectivos partidos para reiterar a importância da instituição. Contra a extinção, se não for possível barrar a extinção, que os servidores sejam realocados. E que se tenha, claro,
qual vai ser o destino deste patrimônio, que é o Jardim Botânico, o Museu de Ciências, que é guardião de toda a biodiversidade, toda a pesquisa sobre biodiversidade do estado do Rio Grande do Sul, e o nosso próprio zoológico. Todos nós queremos que esses estudos não só permaneçam, como avancem. E essa extinção da Fundação Zoobotânica não vai resolver em nada a questão de economia ou das finanças do estado do Rio Grande do Sul. É uma visão equivocada do governador Sartori de propor isso. Nós estamos pedindo que seja revista esta posição. O assunto continuou a ser debatido durante sessão plenária. Na ordem do dia, estava prevista a votação de uma moção de repúdio ao projeto do governo do estado para a extinção da Fundação Zoobotânica. Porém, o texto proposto pela bancada do PSOL foi retirado da priorização. Em acordo entre bancadas, os vereadores Fernanda Melchiona, Alex Fraga e Airto Ferronato propuseram uma nova moção. Desta vez, a iniciativa tem como objetivo apoiar a manutenção da Fundação Zoobotânica e de outras duas instituições que também correm o risco de serem extintas pelo governo estadual. É um recurso que nós simplesmente não podemos abrir mão. Numa economia mínima, a Fundação Zoobotânica ela custeia 72% das suas despesas. Então eu não vejo isso como sendo um corte racional, um corte de verbas coerente. E eu havia encaminhado uma proposta de uma moção de apoio à permanência enquanto pública da Fundação Zoobotânica. Nós, retirando todas as proposições e encaminhando uma conjunta, nós alcançamos a todas, porque todas elas, na minha posição, têm sim a necessidade de preservação enquanto públicas. Nesta semana, alunos da Escola Municipal Larry José Ribeiro conheceram a Câmara de Vereadores. A visita fez parte do projeto Parlamento Jovem, promovido pelo Legislativo da capital, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. Atentos, os estudantes da Escola Municipal Larry José Ribeiro Alves conheceram os espaços do Legislativo Municipal. No meio da visita, uma parada estratégica para conversar com o presidente do Parlamento, vereador Mauro Pinheiro, e conhecer mais sobre o funcionamento da Câmara Municipal. Eu achei bem interessante, achei que abriram novas oportunidades, que a gente pode vir a se tornar vereadores, a gente pode aprender a votar, que é uma coisa que o povo ainda não sabe, vamos se dizer assim, e que os alunos estão mais cientes agora do Poder Legislativo, do que é a Câmara. O projeto do Parlamento Jovem tem como objetivo proporcionar aos estudantes experiências em um espaço democrático. Além de conhecer o Legislativo e realizar atividades preparatórias nas escolas, os alunos eleitos vereadores poderão propor projetos de lei. Extremamente importante no momento em que há um descrédito muito grande, pelo envolvimento político e pela política e pelas próprias ações do governo. Esse momento de trazer para a Câmara, mostrar como funciona o Parlamento, a importância de um vereador e incentivar que eles queiram exercer essa função para o bem da sociedade é extremamente importante para essa juventude que está um tanto quanto não envolvida atualmente com as questões. Então, incentivar para que realmente queiram agir de maneira positiva para a sociedade. A Câmara de Vereadores deve receber ainda outras 3 escolas municipais que aderiram ao projeto. Após as visitas, as instituições de ensino devem trabalhar em sala de aula as demandas que os vereadores mirins poderão trazer para o parlamento. A partir dessa discussão de temas que podem trazer aqui para a Câmara, dos problemas que eles têm na comunidade, eles vão fazer a escolha ou eleição de 4 jovens vereadores de cada uma das 6 escolas que vieram visitar a Câmara. E a partir dessa escolha, eles vão tomar posse no dia 29 de setembro, aqui numa solenidade de posse aqui na Câmara, e vão fazer um trabalho através de comissões e também depois de votação desses projetos que eles trouxeram de suas comunidades. Em sessão plenária, os parlamentares aprovaram um projeto de lei do Executivo. O documento destina áreas da capital aos departamentos municipais de esgoto e habitação. Parte da área destinada a um parque na Vila Nova Restinga foi doada ao DEMAI. A iniciativa visa regularizar uma estação de tratamento de esgoto. Também foi repassado ao Departamento Municipal de Habitação uma área para regularização do loteamento Bela Vista, localizado no bairro Navegantes. No mesmo projeto de lei, o Executivo tornou apropriáveis áreas públicas e comunitárias do loteamento Vila Jardim das Orquídeas, de propriedade do DEMAB.
A medida torna viável o registro de uma nova planta de regularização fundiária, já aprovada pelo município. Na mesma sessão plenária, os parlamentares apreciaram o projeto de lei de autoria do vereador Adelicel, do Partido dos Trabalhadores. O texto institui um monumento com memorial em homenagem às vítimas de acidentes com motocicletas no estado. O projeto foi protocolado em 2011, durante o último mandato de Adelicel na Câmara Municipal. O processo foi desarquivado pelo vereador Engenheiro Comaceto, também do PT. Na sessão desta segunda-feira, a proposta foi aprovada por unanimidade em votação simbólica no plenário Otávio Rocha. Fomos procurados por pessoas da Polícia Rodoviária Federal e outras instituições, exatamente por causa desse número maluco de acidentes de trânsito com mortes de motociclistas. Então, esse monumento já tem uma ideia, inclusive, de uma pessoa para fazê-lo, não terá custos à municipalidade, será bancado por uma campanha pública da sociedade porto-alegrense gaúcha, em forma de uma cruz de Malta, a Cruz das Missões, exatamente com motos, com objetos oriundos de acidentes. Adelicel é vereador suplente do Partido dos Trabalhadores. Ele ocupou por uma semana a vaga do líder do partido, Marcelo Esgarbosa, em licença para tratar de questões pessoais. Fica em cartaz na Câmara Municipal até a próxima sexta-feira a exposição La Ruta U do fotógrafo gaúcho Rodrigo Schneider. Confira os detalhes. A mostra apresenta 45 fotografias coloridas e em preto e branco. As imagens retratam a cultura e paisagens turísticas do Uruguai. Todo o material foi produzido durante uma viagem de carro pelas estradas do país, conhecidas como rutas. Entre as cidades retratadas estão Punta del Diablo, La Paloma e Montevidéu. A exposição La Ruta U fica em cartaz na Câmara Municipal até o dia 21 de agosto, no espaço T Cultural Teresa Franco, segundo andar da Câmara Municipal. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, 255. A entrada é franca. Outras informações pelo telefone 3220-4328. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!